palavra de Deus. Hoje é um culto onde a gente tem uma temática aí, o poder da adoração na guerra. Estamos em guerra espiritual, guerra material, que a gente está vendo tudo isso aí. E a adoração tem um poder no meio da guerra. Ela muda o ambiente, ela muda a atmosfera. E não é simplesmente por fazer som, por cantar. Mas é como eu me coloco diante de Deus. É como eu entrego a minha vida diante de Deus. Isso é adoração. Adoração não é música. Adoração é vida. Música está dentro da minha adoração em forma de canção, em forma de musicalidade. E aí eu louvo a Deus com isso. Então, é muito mais do que apenas só cantar. Então, nós vamos meditar na palavra de Deus. E o tema nessa noite da palavra é hora de agir. É hora de agir. Para a gente poder iniciar, eu quero trazer para você um contexto de uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Logo que a mulher samaritana identificou que ele era um profeta, que ele não era um homem normal, comum, ele tinha um diferencial, e o que ele dizia, então, fazia sentido para ela naquele momento, depois de revelar tanta coisa, ela perguntou onde a gente deve adorar. Os samaritanos falam que é no monte, vocês, judeus, falam que é no templo. Jesus fala, vocês adoram o que não conhecem, nós, porém, adoramos o que conhecemos. Mas não é nem no monte, nem no templo. Está chegando a hora, e a hora é chegada. Que Deus procura verdadeiros adoradores, ou seja, é hora de agir, meu irmão. A hora chegou. É hora de adorar o Senhor, é hora de buscar o Senhor. É hora de entender, meu irmão, que não tem tempo para mimimi, não tem tempo para ficar parado, é tempo de agir, é tempo de louvar, é tempo de adorar. E isso não é só na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida material. É tempo. Então, quando ele falou, é chegado o tempo e o tempo já chegou, significa o seguinte, é agora. Não tem, depois, não, é agora. Você tem que agir agora, meu irmão. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores e esse tempo é um tempo que se diz hoje, agora. Então, é tempo que nós temos que agir. Amém? E às vezes, meu irmão, nós deixamos de fazer o que queremos e precisamos porque estamos esperando algo passar. Estamos esperando algo parar. E não vivemos o que deveríamos viver. Primeiro, porque às vezes temos medo. E o medo faz com que a gente comece a procrastinar. Não, amanhã eu leio. Não, amanhã eu oro. Não, amanhã eu arrumo aquilo. Não, amanhã eu faço aquilo. Não, amanhã eu começo aquilo. E a gente não consegue viver o melhor que está por vir sobre nossa vida. Só que como o tema é o poder da adoração na guerra, a gente precisa entender que já existe um cenário pronto, acontecendo. Já existe uma situação toda rolando em volta de nós. E tudo isso, meu irmão, vai trazer um impacto direto na minha vida. Quantos, talvez quando tudo isso der uma amenizada, muito mais do que já está acontecendo, e quando realmente a gente tiver certeza que passou, muitos vão ainda continuar com medo de sair de casa. Muitos vão continuar com medo ainda de se relacionar com o outro. Isso, meu irmão, é uma coisa normal pelo que a gente está vivendo. Só que eu não posso parar, eu tenho que continuar agindo, eu tenho que continuar vivendo, eu tenho que continuar existindo como cristão, existindo como filho, existindo como mulher, existindo como marido, existindo como família. Eu tenho que continuar agindo, a vida não parou, a vida continua. Então é muito importante que você tenha isso no teu coração. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo número 11, verso número 4.
Em cima desse texto, nós vamos meditar na palavra nessa noite. Amém? Uma palavra para o teu coração, uma palavra para o meu coração. Eclesiastes, capítulo 11, verso de número 4. Te dá um tempo para você abrir a Bíblia, para você já tá ligadinho aí. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Diz assim: quem fica observando o vento não planta. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eclesiastes, o autor, ele está trazendo uma perspectiva de alguém que trabalha no campo. Alguém que vive o dia a dia do campo. Alguém que entende o processo do campo. Os detalhes de cada etapa. Só que ele está dizendo que existem algumas coisas que podem fazer com que eu não haja, que me impeça de agir. E ele está falando que a primeira perspectiva que me faz parar de agir é aquilo que eu estou observando. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter é com o seu olhar. Aonde você está olhando? O que você está olhando? E principalmente, como você está olhando? Como você está enxergando? Como você está visualizando tudo? Essa é a primeira sacada que você tem que ter nessa noite. Porque se você está numa guerra, numa luta, e você olha aquilo como morte, você vai parar, vai enterrar uma cova e vai esperar o tempo de você se jogar lá dentro. Agora, se você olhar para a luta, olhar para a guerra e entender que aquilo ali é uma chance de você crescer, é uma chance de você mudar, é uma chance de você avançar, você vai progredir, você vai continuar agindo. Então, a maneira com que eu observo as coisas vão me impactar. Uma vez eu preguei na igreja, eu achei até engraçado, que o tema da mensagem era seja cego, sejam cegos. E eu perguntei quem queria ser cego e todo mundo, que isso, pastor, vai pregar seja cego? E quando no decorrer da mensagem os irmãos foram entendendo e foram compreendendo a mensagem, a gente conseguiu entender que muitas das vezes a nossa visão material nos cega espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala que a gente não vive pelo que vemos. Eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Porque a fé vai muito mais além da minha visão. Para você entender, é como se você viver pela fé é o seguinte: alguém está enfermo e todo mundo disse, não tem jeito. Pela fé, a nossa visão é que Deus pode curar. E se o doente tiver fé, ele vai ouvir aquela palavra ou observar toda aquela cena e vai dizer, eu não creio nisso. Pode estar difícil, pode estar ruim, mas eu prefiro crer na palavra de Deus que o nome de Jesus pode me curar. Então ele vai continuar agindo pela fé, movimentando o mundo espiritual e gerando a cura nele. E aí, meu irmão, a gente consegue perceber dois grupos. Amém? Um grupo que só vai murmurar, um outro grupo que dentro do problema, dentro da crise, dentro da luta, dentro da guerra, vai glorificar Deus e vai exaltar a Deus. Então, o ponto principal é hora de agir e não é hora de ficar parado. Quando a gente vive esse momento que nós estamos vivendo na nossa vida, vou falar primeiro da espiritual, da nossa vida espiritual, distante do templo, distante dos irmãos, distante do calor humano, distante dessa comunhão presencial, a gente começa a, de vez em quando, colocar o pé no freio. E às vezes a gente começa a sentir que a gente não precisa mais agir como a gente agia. Graças a Deus que esse tempo veio para aqueles que estão observando de uma maneira diferente, mudando a sua vida. Estão orando mais, estão lendo mais a Bíblia, o culto dentro de casa tem sido algo fenomenal,
maravilhoso. Então, algumas coisas têm mudado. Porém, quando a gente observa o todo, a gente começa a sentir um receio. E Eclesiastes está falando realmente de alguém que trabalha no campo, como eu disse, conhece todas as coisas miudinhas do processo de semear e de plantar. Porém, o que ele observa ao seu redor vai influenciar para ele não agir o que ele deveria. Então, o que eu estou tentando dizer? Ele diz assim, ó, quem fica observando o vento não plantará. O vento é o quê? É uma ação da natureza que está acontecendo. Então, ele observa aquilo e vai dizer assim, não dá para plantar. Não é hora de plantar. Só que observar o vento apenas não vai determinar para mim se é possível ou não, se eu não agir. Eu vou apenas superentender e supor que não é tempo. Mas de repente, quando você for, você vai perceber que o vento não era aquilo que você esperava. Não era aquilo que você estava imaginando e você vai conseguir plantar. Você vai conseguir exercer aquilo que você tem que fazer. Simples. Então o que ele está falando aqui? Que para eu agir, é tempo de agir, e para isso acontecer, eu não tenho que ficar apenas olhando e observando e achando alguma coisa. Eu preciso viver. E esse viver é o que vai determinar quem avança e quem para. De vez em quando, nesse tempo então de pandemia, a gente vê muito na internet pessoas vendendo cursos, pessoas fazendo atendimento, fazendo várias coisas. E uma das coisas que eles sempre falam é o que vai diferenciar uma pessoa da outra nessa pandemia é o que ela vai fazer nessa pandemia. Muitos estão escolhendo para estudar, muitos estão escolhendo para se profissionalizar com curso online, muitos estão com tempo de fazer coisas que não faziam, mas muitos estão olhando o ambiente e dizendo, depois eu faço, depois dá tempo, depois eu posso fazer isso. Então o que vai diferenciar o futuro de alguém é como ele está observando esse momento. Tem muitos que estão observando o momento da pandemia e está tendo um momento de mudar a sua vida, de mudar completamente. Tem muitos que estão mudando o seu meio de trabalhar, tem muitos que estão mudando o seu meio de fazer negócio, tem muitos que estão mudando o seu meio de várias coisas, porque entenderam que essa crise está trazendo um momento diferente. Mas muitos podem olhar esse momento e dizer, não é a hora ainda, não, isso não é tempo, não. Você consegue entender? Agora, vamos trazer para a nossa vida espiritual, como era antes da live cair, que era o caminho que a gente estava seguindo. Muitos estão reclamando, não tem mais igreja, não estou mais no tempo, que saudade da minha igreja, que saudade dos irmãos, beleza, meu irmão. Mas é um momento que Deus talvez está te levando no íntimo e no secreto para você ser muito melhor do que você era, para quando encontrar o seu irmão à igreja, você ser alguém que possa ser muito melhor do que era antes. Talvez Deus está te levando no secreto para trabalhar contigo e te mostrar o quanto você precisava mudar, mas você estava tão ocupado, tão desapercebido, estava olhando o vento e nunca agiu para plantar. Porque, meu irmão, entenda o seguinte, o único momento que nós temos de escolha é quando nós vamos plantar. É na semeadura. Eu posso escolher o que plantar. Então eu posso plantar manga, eu posso plantar morango, eu posso plantar jaca, posso plantar o que eu quiser. Eu sou livre na hora da semeadura, na hora da plantação, mas me torno escravo na hora da colheita. Porque o que eu plantar, eu não consigo fugir. O que eu plantar, eu vou ser obrigado a colher. Então, esse momento onde a gente fica assim observando, como minha avó e meu pai costumavam dizer, olhando para a morte da bezerra e bestando e não conseguindo fazer nada, a gente está deixando de plantar.
E o que nós deixamos de plantar na nossa vida espiritual, nós vamos deixar de colher também na nossa vida espiritual. Então ele está dizendo o seguinte, que esse versículo diz que quem fica olhando o vento, olhando a circunstância, olhando apenas o momento, como o momento está, como tudo está se passando, não planta. Se você não planta, é porque você não teve nem a preocupação de escolher o que você ia plantar. Ou, talvez, na perspectiva, tá ventando. Pô, eu tenho aqui várias sementes. Eu vou escolher essa semente para plantar. Mas eu tenho que arar a terra. Pô, arar a terra com vento é muito ruim. É muito difícil. Para eu preparar o terreno para... É difícil, meu irmão. Mas só faz quem age. Então eu estou dizendo para você nessa noite o seguinte, é hora de agir, é hora de continuar em movimento, é hora de entender que a vida não parou, que se você está vivo, meu irmão, há esperança. Se você está vivo, você precisa continuar lutando, continuar adorando, continuar vivendo. Para nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, para nós que entendemos esse caminhar no Senhor, no caminho que é Jesus, a gente consegue entender, meu irmão, que eu tenho que prosseguir em conhecê-lo. Prosseguir significa, meu irmão, dando continuidade. Eu estou prosseguindo para o alvo. Chega, eu estou prosseguindo para o outro. Chega, eu não paro. Eu não estaciono. E eu tenho visto muitos pararem. Muitos desanimarem. Muitos tristes. Muitos viveram de um jeito, meu irmão, que quando acabar a pandemia vão se lamentar. Só que muitos outros vão chegar no mesmo tempo do pós-pandemia. Esses aqui vão estar adorando, glorificando e vivendo algo extraordinário. E esses aqui só vão ter desculpa, lamentação. Ah, comigo foi difícil. Mas com esse aqui também foi. A única diferença é que um agiu e o outro não. Além disso, você precisa entender que após tudo isso, também tem um outro tempo, que é o tempo de colheita. Ele diz, e quem fica olhando para as nuvens não colherá, ou seja, pô, vai chover, pô, o tempo tá feio. Não é tempo de colher, mas já tá ali preparado para você colher, você só precisa ir. E talvez, meu irmão, nessa pandemia, você esteja já vivendo um tempo de colher o que você plantou fora da pandemia. Só que a pandemia te parou, a pandemia te desiludiu, a pandemia te fez frágil. E Deus tem algo preparado para a tua vida, dentro da tua casa, dentro do teu casamento, com os seus filhos, e você não está colhendo, porque é hora de agir. E agir, meu irmão, não depende de Deus, depende de mim. Não depende do mundo espiritual, depende de mim. A ação de orar sou eu. A ação de ler sou eu. A ação de falar do amor de Deus sou eu. Então eu preciso agora agir nesse tempo. Quando a gente fala o poder da adoração na guerra, adoração não é música, adoração não é canção, adoração não é instrumento, adoração é a sua vida. Sua vida nele. Então se é chegado o tempo já chegou, que Deus procura verdadeiros adoradores, é tempo de você agir como um verdadeiro adorador. Com a sua vida, mesmo nessa pandemia. Eu gosto muito dessa canção, meu irmão, que diz, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu tenho que adorá-lo, não importando as circunstâncias. Porque se eu olhar para as circunstâncias, até minha vida de adorador vai parar. Até minha vida diante de Deus vai parar. E aí a gente vai começar a pensar como o povo de Israel pensou quando observou as dificuldades. Mar Vermelho, pô, Moisés, tu trouxe aqui para morrer, vamos voltar. É melhor voltar. Como voltar, meu irmão? Deus tirou do Egito. Deus tirou da mão da escravidão de Faraó, do diabo. E agora você quer voltar?
porque você está observando. Mas a partir do momento que nós viramos a chave, começamos a olhar com os olhos espirituais, a coisa muda, há possibilidade, há chance, há cura, há salvação, há libertação, há transformação. Mas para isso eu preciso entender que, assim como esse versículo diz, ele está dizendo de alguém que não entende. Ele está falando de alguém que entende. Ok? Mas o que ele está dizendo? Quem fica observando não faz nada. Se você passar por essa pandemia só observando, só olhando, já viu aquele meme do John Travolta que fica assim, ó? Se você ficar, meu irmão, estilo esse meme, só observando a coisa passar, você não evolui. Você não cresce espiritualmente. Você não tem intimidade com Deus. Você vai parar. E a gente está numa constante guerra, meu irmão. Numa constante luta. Isso não vai parar. Isso não vai parar. Isso vai continuar. E para nós entendermos que há condição, a gente precisa compreender que é hora de agir. Então haja nessa pandemia. Faça nessa pandemia. Plante nessa pandemia. Colha nessa pandemia. Não desista. Na tua vida, meu irmão, pessoal, material, é a mesma coisa. Talvez você plantou algo antes da pandemia e já é o tempo de colher. Só que você está observando, não, pô, será? O que eu faço? Na tua vida profissional, a mesma coisa. Você está em casa, meu irmão. Hoje, eu nunca vi tanta live, meu irmão. Nem a internet aguenta de tanta live, de tanto nego dando curso, falando, dando aula. Você pode clicar no teu telefone e assistir, crescer profissionalmente. Crescer, meu irmão. Ah, por que a gente não faz? Ah, o tempo. Ah, não sei. Ah, não sei o que lá. Meu irmão, para. É hora de agir. É hora de fazer. É hora de realizar. Mesmo nesse tempo. E quando a gente fala de uma guerra, eu lembro de Josafá. Josafá, ele recebeu uma má notícia, onde viriam vários povos contra ele. E logo aquilo estremeceu seu coração, ele temeu. Ele reuniu o seu povo, a circunvizinhança que estava perto dele, que também sofreria. Ele começou a clamar a Deus. Clamar a Deus. Como homem, ele sofreu, temeu, porque ele estava observando, cara, a gente vai perder, a gente vai morrer. Só que ele agiu nesse tempo. Ele podia temer, sair fora, correr, fugir ou se entregar, mas ele não. É hora de agir. Ele orou. E num determinado momento Deus falou, essa luta não é tua, essa luta é minha. Você não vai ter que pelejar. Porque quem vai pelejar por você sou eu. A única coisa que você vai precisar, meu irmão, é ir. Ok? Você vai ir. Eu tô te mandando ir. Para que, Deus? Só para ficar parado e observar aquilo que eu vou fazer. Só que o que me chama a atenção, isso aí a gente já pregou, meu irmão já pregou, você já sabe. Deus mandou apenas ele ir. Só que ele agiu dentro dessa ordem. Por ele. Falou, Deus mandou eu ir? Vou. Mas vou adorando. Vou cantando. Vou glorificando. Porque eu sei o que ele vai fazer por mim. Agora eu te pergunto, você não sabe o que Deus está fazendo na tua vida? Você não sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Você não tem promessa de Deus? Então por que você não vai adorando? Então por que você não vai cantando? Então por que você não vai levantando as suas mãos? Vai, meu irmão, age. E foi o que Josafá fez. Ele foi, botou a arca, botou os músicos para furar e vamos embora, galera. Vamos adorar a Deus, vamos buscar o Senhor. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. É isso que eu quero te dizer. Josafá teve algo de Deus naquele momento respondendo à ação dele. Toda vez que você planta, Deus reage te dando a colheita. Toda vez que você planta,
Deus reage te dando aquilo que você plantou. Porque ele diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Isso seja na natureza, seja em qualquer lugar. Deus não tem como enganar Deus e nem tirar ele. Então, entenda, se Deus tem algo na tua vida, se Deus falou contigo, é hora de agir. É hora de fazer alguma coisa. Pastor, mas Deus não falou nada, mas eu já estou observando as lutas, já estou observando o problema ruim. Beleza, agora o que importa é como você vai reagir a isso. É hora de agir e não de recuar, é hora de avançar. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. A igreja nunca teve um momento tão importante na sua existência. Nunca teve. Nunca. Porque esse momento é um momento onde a gente está conseguindo alcançar quem a gente não alcançava. E você tem a oportunidade de participar disso e continuar isso. Por isso eu quero te pedir, meu irmão, que você entenda, quando nós voltarmos, nós vamos colher esses frutos. Vidas se rendendo ao Senhor. Vidas entregando a sua vida ao Senhor. E muito mais. Só que tanto você quanto eu, a gente precisa compreender que Deus está no controle de tudo. Só que eu não posso ficar observando e achando que está tudo ruim. Só eu posso agir em meio à tempestade. Os discípulos, na primeira vez do barco, estava ruim, a tempestade. Eles clamaram ao Senhor, resolveu. Na segunda vez, estava ruim, o Senhor já foi ao encontro deles. Então, meu irmão, Deus não nos abandona, não nos desaponta, Ele está conosco. Por isso eu quero te pedir nessa noite que você guarde essa palavra no teu coração.